Tudo começou em Cachoeira de Itapemirim, onde eu nasci. E desde criança frequentava muito a casa da minha avó, que era à beira do rio Itapemirim. E era uma casa grande que tinha um porão lá embaixo, também um quintal, e tinha galinha, tinha peru, tinha mamoeiro, lagarto, aranha, cachorro, cacatua, o rio que passava, tinha cheias, tinha o cemitério que você via do outro lado, os urubus, o Monte Itabira, toda essa configuração, os personagens que passavam pela rua, né, que já eram da rua, a Maria Fumaça, a Taruíra, né, que andava com seu saco e tal. Enfim, isso tudo para mim, meu primeiro encanto com as coisas é isso, são essas coisas. Eu acho que isso, desde de então, isso me afetou de uma maneira que eu só fui entender mais tarde, né? Quando, enfim, não entender, né, mas o quanto que isso foi importante enfim, na minha formação. Então, depois assim, depois sim, foram as minhocas. Foram as minhocas que deflagraram um processo aí de transformação radical. Quando eu fui para Muriaé, ali na zona da Mata Mineira, e fui visitar meu parente lá, o Paulo Braz, uma fazenda que era, né, dos amigos da família. E lá o Paulo Braz tinha também largado o Rio de Janeiro, a advocacia, tarará, e foi para lá, para uma fazenda que era muito tradicional, de uma área de café e de pecuária. E ele pegou uma vargem muito bonita, tal, e inclusive chamava Fazenda da Vargem. E começou a fazer poços, furar poços, né, colocar uns buracos lá para criar peixe. A vizinhança achou que ele era maluco, esse cara é doido, tal. Em pouco tempo ele começou a desenvolver a piscicultura ali. Primeiro uma piscicultura que era para peixes ornamentais, enfim. Essa produção se espalhou ali, né, para os estados do Brasil, exportava, tal. E depois ele começou também a fazer um projeto para peixes para alimentação, como alternativa de, né, enfim, de oferecer alimento, né, proteína, e, né, enfim, que não fosse a bovina, etc. E, ao mesmo tempo, ele começou a fazer uma coisa que ele chamava de sistema integrado de produção, que hoje posso chamar de permacultura. E aí eu fui visitá-lo um dia e ele foi me mostrar lá como é que estava, né, enfim, a produção, né, a fazenda. E aí ele me mostrou uma vaca cagando, falou: pô, e aí, o que tu faz com essa merda? Pá, ela falou, eu falei: merda nenhuma. Ele falou: não, pá, eu tenho recolhido, né, o estrume da vaca e depois eu coloco isso num canteiro e em 45 dias, aí eu coloco minhocas da Califórnia, o nome científico é Essênia fétida. Enfim, é engraçado que tem a coisa dos essênios, né, mas enfim. E aí ele colocava essas minhocas e em 45 dias elas transformavam aquilo em humus. Entendeu? E aí ele colocava um humus também para, né, para o capim crescer mais viçoso no pomar, e as minhocas se multiplicavam, então ele também, o humus ele vendia também para, né, o excesso do humus para as casas de planta, e as minhocas também ele acabava dando para as rãs, e das rãs ele fazia o couro, e assim vinha, né, um sistema assim, né, integrado de produção. Aquilo me interessou primeiro, aí começou a me interessar aquilo. E aí a gente, né, minha família tinha também uma pequena propriedade no estado do Rio, uma propriedade rural. Eu me encantei pelas minhocas e fui criar minhoca também, entendeu? Mas no primeiro era uma coisa assim, que eu via, eu me encanto, era disso, de uma possibilidade de ganhar dinheiro. Então quando a vaca cagava, eu já via uns dólarzinhos brotando e tal, né? E dali, quando eu percebi, cara, eu estava, né, muito, enfim, envolvido com isso, mas eu não tomava nenhuma medida higiênica e eu acabei ficando infestado por uma quantidade de parasitas enorme, né? Não só vermes, como amebas, protozoários, etc. Eu fiquei muito doente e tive que ir para o Rio convalescer, né? E eu não era de ler, eu não era, enfim, interessado em livro, tal. Era muito da atividade física, do esporte. Enfim, nesse momento de uma fragilidade imensa, porra, de desfalecer, sabe, de diarreias, cólicas horríveis, etc.
caiu na minha mão um livro de poesia, o livro do Leminski e também do Ferreira Goulart. E eu que tinha preguiça de ler, quando eu pegava aqueles livros do Leminski, enfim, né? Eram pequenos poemas, eram umas pílulas assim, com uma puta de uma... E realmente naquele momento que eu estava numa fragilidade imensa, aquilo serviu também como uma maneira de, né, enfim, me inocular o vírus, o verme, as minhocas da poesia, né? Então, desde então, em vez de eu criar as minhocas começaram a me criar. Foi, sabe, a minhoca da poesia, o vírus da poesia. E aí, desde então, eu adoto isso, da merda ao humus, em progressão infinita. É lógico que ao longo da vida não foi sempre assim, né? Vai dar merda ao humus, depois o humus vai para merda de novo. A história não era tão assim. Mas é um processo alquímico, né? E eu fiquei encantado por esse poder, né, digestivo das minhocas, né? Por esse processo mesmo, né, alquímico delas transformarem a merda em humus, igual fazer o chumbo em ouro, né? E daí foi isso, a primeira coisa foi esse encanto pela poesia. Eu já gostava de desenhar. Eu também, quando fiz faculdade de engenharia, eu passei para a faculdade de engenharia, mas eu repetia no cálculo, na física, mas eu não podia, era na UFRJ, você não podia sair da prova antes de meia hora. E eu realmente não sabia fazer as questões, então aquilo que era para ser uma equação, eu fazia uns desenhos, entendeu? Fazia desenho. Então essas coisas começaram a se misturar, o desenho, a poesia e tal. E isso começou a ser o princípio mesmo de tomar gosto por isso, e isso de alguma forma te mobilizar de tal forma que você já não tem mais como negar. E eu realmente acho que a primeira vez que eu me dei conta e me afirmou isso, que eu falo realmente, eu sou poeta, foi a primeira vez que eu tomei o Daime, lá no Céu do Mar, no Rio de Janeiro, e realmente foi uma das experiências mais lindas da minha vida, essa primeira vez que... né, e realmente ali, pá, me abriu todo esse campo todo, e as coisas que eu já via do Miró, do Picasso, não sei o que, da Umbanda, tudo veio de uma maneira assim, muito, né, afirmativa, evidente, clara, e eu não tinha mais dúvida que era isso que eu ia seguir na minha vida. Experiência muito linda, inclusive a primeira vez eu me lembrei muito do Steve Wonder, porque eu de olhos fechados assim, eu via uma luzinha assim, essa luzinha era bonita e me dava uma alegria, e ela começava a bailar, quando eu vi eu estava fazendo assim. Eu acho que o cara, o Steve Wonder, fica vendo aquela luzinha quando ele fica assim, né? Acho que ele vê essa luzinha naturalmente. Mas isso, foi essa luzinha da poesia que foi me guiando também. E quando eu vi a poesia, estava se manifestando em todos os campos, né? Isso, com desenho, né? Arriscando uns versos. Fui para o Parque Lage, né? Ali conheci, né, amigos, né? São amigos até hoje queridos. Ali eu via pela primeira vez, eu conheci o Tunga numa palestra, enfim, todos também os professores e os colegas que tinham ali, era um ambiente muito rico, né? E nesse tempo eu ainda também ficava lá na roça, aí trazia da roça no meu carrinho, levava no porta-mala e levava arroz para vender, coco, levava inhame para vender, banana lá no Parque Lage, e fazia esse escambo para poder também, né, trabalhar, né, enfim, aprender. Então as coisas começaram a andar sempre juntas. E daí também isso, comecei a arriscar também, né, uns parceiros também queridos, o Oswaldo Pereira, que é meu parceiro também, que morava na minha rua, o Pedro Luiz, que começou a me ensinar os primeiros acordes e tal, são os 3 que eu sei até hoje, 4 já é jazz para mim. E aí é isso, a música, o desenho, a arte, tudo veio tudo de uma maneira só, né? Veio tudo junto. Então, tudo isso que talvez tu veja aqui já é uma coisa que desde o princípio está sempre junto. Mas elas às vezes operavam separadamente, né? Eu tive esse grupo que era o Boato, que, enfim, era um grupo de poetas que depois também fizemos peça, fizemos um curta-metragem e depois a gente começou a virar uma banda, né? Gravamos um disco. E, ao mesmo tempo, nesse tempo, estava também já atuando, né, fazendo arte. Aí foi um tempo, por exemplo, isso, que a primeira exposição que eu fiz, individual, foi no IBEU. E eu coloquei a exposição lá, tal, e o nome era Rodrigo Saad, meu nome. E aí tinha os pôster, tal, estava espalhado lá no Baixo Gávea, nos lugares, né? Era bacana, era
uma mandíbula de tubarão presa por um fio de sisal, assim, com o céu no fundo e tal. E, porra, uma porrada de gente não sabia que era eu, entendeu? Aí, então eu falei, porra, eu vi o cartaz, mas não sabia que era você. Eu falei, porra, né? E aí, realmente, depois, na próxima vez na outra vez que eu me apresentei, eu falei, não, pô, meu nome é Cabelo mesmo, né? Ninguém me conhece como Rodrigo. E isso, o pessoal da música me conhecia por um lado e de poesia, da música, e o pessoal das artes plásticas, às vezes, não configurava as duas coisas. Mas isso, em 97, eu fui para Documento, em 90 eu estava gravando o disco também, o disco do Boato, e enfim, as coisas também, de alguma forma a música e a arte andavam, né, paralelas. E aos poucos eu fui juntando também com instalações também que começavam a ter a coisa sonora, etc. Mas de alguma forma eu acho que foi agora com A Luz com Trevas que eu realmente assim conciliei de uma maneira onde que tudo estava realmente, né, tudo assim, uma formação, né, de uma obra só, né? Enfim, nada foi planejado, foi tudo meio que acontecendo como sempre, né? Não tem né, é sempre é um fluxo mesmo, né? Eu andava muito de skate, para mim tem muito essa coisa também, por exemplo, é o downhill, você vai ladeira abaixo, na banguela, né? Pá, tropeça, pá, vai de novo, tal, mas é essa coisa mesmo de nesse fluxo. Com o Tunga foi assim, foi realmente um encontro assim muito precioso, assim, muito, como é que se diz, muito, foi assim, instantâneo, fulminante, né, cara? A gente colou mesmo, era um garoto, ele, porra, né? E a gente, porra, formou muito, se identificou muito, e ele para mim realmente foi um mestre mesmo, cara que, porra, né, me deu muita referência em vários termos, né, tudo, de literatura, de arte, né, enfim. E a gente ficou muito parceiro, né? Eu tinha toda essa relação com a coisa da alquimia, pá, né? Mas eu venho pro outro lado que é de uma alquimia também, sei lá, a chinesa também, ou isso, uma alquimia dos elementos que não é necessariamente aquela daquele estudo, né? Mas é muito precioso mesmo esse contato aí, essa irmandade aí, para mim foi muito, enfim, importante mesmo. Acho que para mim é naturalmente, né, cara, isso, você, sei lá, você vive, né, no Brasil, vive no mundo, né, então para mim é uma absorção disso tudo, né, e eu acho que pelo meu, sei lá, pela minha característica mesmo, sei lá, ser geminiana, etc., de gostar de investigar muitas coisas, uma pluralidade, eu sempre aceitei essa pluralidade de uma maneira muito natural, e nunca optei por, né, assim, não vou para esse lugar e vou ficar só aqui. Sim, teve os momentos, sim, da yoga, tal, né, enfim, da meditação, depois até anteriormente também com a ayahuasca, né, com o Daime, isso quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Depois, ao longo do processo também, contato com a Umbanda. E é isso, a gente, né, é brasileiro e a gente o tempo todo está experimentando isso tudo. E eu nunca me privei né, de experimentar. Eu acho que tem uma coisa que podia ser até do Chacrinha, assim, quem não experimenta não se alimenta, entendeu? Meu alimento é a experiência, sabe? Então, é a liberdade mesmo para experimentar e não ficar às vezes só né, num trilho, né? São trilhos que se abrem. Então, para mim é natural isso tudo, essa mistura, né? Porque você vê isso, né? Que é um Buda ali, mas um Buda com um atabaque, com uma capa de Exu, o skate, né? E a espada de Santa Bárbara, com a terra, que poderia ter uma minhoca ali, né? Então, isso é praticamente um autorretrato, né? A cultura do skate para mim também, desde moleque, desde meus 8 anos de idade eu ando de skate. Então, toda talvez até a coisa da presença do corpo na minha obra venha muito dessa origem também, né? Do que eu sempre fui um moleque muito ativo, então era um moleque que estava sempre na rua, andando de bicicleta, brigando, jogando pedra, jogando bola, nadando na lagoa, no mar, surfando, andando de skate, lutando jiu-jitsu, sabe? Era muita atividade física, né? Mas o skate teve essa precisão para mim de uma coisa que é do estilo mesmo, pá, quando você... E para mim a referência era os Z-Boys, eram os caras lá, né, da Califórnia, que eram os moleques, tal. Quando eu tinha 8, esses caras, sei lá, tinha 15, o outro tinha
10, o Jay Adams, que eram, porra, enfim, aquilo para mim foram as minhas primeiras referências também de uma coisa de comportamento, e dali vem toda com a coisa do skate também, começa a ver a coisa do punk rock, o Dead Kennedys, né, pá, essa coisa toda do interesse pela música e de uma atitude meio, né, essa coisa da rua mesmo. Então, eu acho que de alguma forma eu trouxe isso para a minha obra, né? Não só a coisa do comportamento, mas da presença do corpo, do limite, né? De você sempre provocar uma coisa de um limite mesmo, de uma manobra. Tal. Então você começa também a fazer essas experiências também na coisa da arte, né? De ir incitando e instigando esses limites, até onde vai, né? Então, para mim o skate é uma referência muito importante, que eu nunca abri mão. Então, da mesma forma, eu acho que é isso. Chega um tempo que o território da arte ele é tão permissivo que já não faz sentido você transgredir no território da arte, porque tudo é permitido. Então, para mim, o que vale é você trazer essa experiência que a arte te dá para você exercer a sua liberdade, né, de linguagem no mundo. Enfim, então a transgressão, né, que a arte possa te dar inteligência, sagacidade, vivacidade, para que tu transgredir no mundo, porque no território da arte está tudo fácil demais para permitir, entendeu? Ah, legal, o cara faz uma loucura aqui, faz uma loucura ali, mas, né, o que é interessante é ela te dar esse fundamento, essa base, né, para você caminhar no mundo, né, e reivindicar a sua liberdade, a sua postura, né, no seu ir e vir, né? É uma coisa política. Então, para mim, o corpo é político nesse sentido, né, da tua afirmação, da tua linguagem. E quando o Leminski falava assim, o que é a poesia? A poesia é a liberdade da minha linguagem. Mas não pode ser só no livro, né? Não pode ser só no museu, né? A música foi entrando também assim, né? Através da... Tem aquela música do Titãs também. O Titãs também é uma banda que foi importante para mim, que influenciou muito. O Arnaldo Antunes também, para mim, é um dos grandes poetas, sabe? Da língua portuguesa. E eu tenho muito respeito, não só o Arnaldo, mas enfim, a banda toda, mas o Arnaldo também é uma referência importante de citar. Mas o Titãs tinha uma coisa que ele falava assim, uma das músicas dele, falava assim, eu não sei fazer música, mas faço. Eu não sei o que, mas, entendeu? Isso, aí eu peguei isso também, que é a mesma coisa que é da postura do punk rock, né, cara? Do it yourself, né? Então, faça você mesmo. Então, eu comecei a ter essa cara de pau também, cara. Pegava e comecei a fazer. E até hoje, sei lá, eu faço muita música com os mesmos acordes. Ou então isso, né, através do ritmo. Então, para mim, a música é ritmo e poesia. É isso, ritmo e poesia. É rap, é funk, é samba, ou seja lá o que for, né? Mas essa liberdade também. Então, para mim é isso. Pode ser um varal, se são dois acordes, é isso aí, ó, como é o nome? Como é o nome? Pregador aqui, outro aqui, e o varal ali, para você estender o teu cordel, né? Então, a poesia, a música para mim também é isso, é de alguma forma um veículo para você colocar sua poesia. Então, a reivindicação também da oralidade, né? Acho que nossa coisa da luz com trevas, né? Traz, de alguma maneira, um pouco mais evidente, né? Essa coisa das nossas heranças, né? A afro-brasileira, a herança indígena também, né? Dos povos originários. Ela tem muito de reivindicar essa tradição oral, né? E a poesia também, né? Ela né? A origem dela também é oral, né? Enfim, e é a coisa da voz, é a frequência, né? Vibratória. Afinal, também isso, nosso corpo também emite frequência vibratória. Então, o que me interessa também é isso, é esse estudo também né? Dessas possibilidades, né? Disso, da presença do seu corpo, como ele vibra, como ele, né, fica no estado de uma maneira ou em outra, e como que ele repercute isso, como ele também é afetado, né? Então é como se fôssemos uma estação de rádio, né? Uma estação de rádio que recebe e emite também, né? Então aqui também para mim, agora que falando aqui da exposição, né, da Aurora, isso, a Aurora, quando eu falei que Aurora, e Auroras também vem, né, como uma homenagem, né, ao Quase Auroras, né, que o Rica batizou por causa do Tunga, né? Mas quando eu cheguei aqui a Aurora, eu falei, não, aqui é a Aurora, que é a casa da Dona Aurora. A Dona Aurora nasceu aqui, criança, foi criada aqui naquele quintal. Ela depois, pô, quando viu, tinha um coelho, uma coelha e um cabra. Aí o cabra e a coelha cruzaram,
aí teve um ovo, ela pegou aquele ovo, botou para chocar na lareira, né? Dali brotaram 10 mil seres, enfim. E então, para mim, a coisa da Aurora também, isso podia ser isso também, é esse corpo também, né? Como aquela coisa, uma referência também com a brincadeira com a Lygia Clark, né? O corpo é a casa é o corpo, então essa casa é o corpo de uma médium, um cavalo, né? Como se chama, né? Na Umbanda, né? O que recebe né? Que incorpora uma entidade, ou no candomblé, que incorpora um orixá, enfim, ela é esse corpo que recebe cobra coral. Né? E quando ela recebe cobra coral canta Luz com Trevas. E Luz com Trevas é isso, atrás a Luz com Trevas, que é essa exposição, e que, né? E tem aí, que é o disco também. Aí desse disco tem as 3 músicas que mais ou menos que orientaram, de uma maneira muito livre, mas assim, orientaram as obras que estão aqui, né? Que é a Exuberância, que é o disco que abre, né? Que abre o disco, enfim, né? Que aí todas, né? Essas séries aqui, que essa aqui é uma Exuberância, essa coisa, né? Enfim, Exu, né? Princípio dinâmico, o orixá do movimento, né? O comunicador, o portador do axé, né? O mensageiro. E aí também tem depois o Raio de Amor, que já faz uma referência, né, que é uma música que eu fiz em homenagem ao Davi Copenaua, né, um grande xamã e uma liderança importantíssima em defesa, né, enfim, né, dos territórios, né, enfim, contra toda essa perversa, né, ação aí que está acontecendo e nunca foi tão grave. Então, o Raio de Amor também é isso. Aqui também faz essa referência à experiência também, né? Com isso, com a ayahuasca. E alguns, por exemplo, como é o nome daquilo? Impressões? Não é segredo fria, mas aquelas impressões no linho. Isso, tem uma parte ali que é da série Exuberância também. E a outra também que foi feita também, enfim, foram desenhos que foram feitos durante umas conversas. Uma foi a série que é das Visões Serpentinas. Eu fiz todos os desenhos quando a gente estava fazendo umas conversas com o Eduardo Schamberg. Eduardo Schamberg, que é um neurologista, e a Ana Dantes, né, propôs essas conversas, tal, é um neurologista que estuda os efeitos do DMT, né, faz todos esses estudos, e aí os desenhos eram a partir dessas conversas. O outro também era, enfim, uns grupos de estudo que a gente fazia com o Luiz Antônio Simas e o Robson Cruz, Babalorixá, e que também eu ficava desenhando. Então tem uma parte que é da exuberância, tem outra parte que é das visões serpentinas, aquele neon ali chama-se iluminação serpentina também, que faz referência também a isso. Não só, né, isso, as visões, as mirações, ao mesmo tempo também da Kundalini, né, essa energia que sobe pela tua, né, enfim, pela tua espinha. E a outra também é a Luz com Trevas, que batiza, né, enfim, né, a obra toda, né, assim, o show, o disco e a exposição. Isso que de alguma forma é um desdobramento daquela exposição, né? Cada espaço que ela incorpora, né? Ela, né, se adequa de um jeito, né? Então isso tudo aqui é sempre feito de uma maneira que é quase que um freestyle, quase um jazz, né? Você traz tudo aqui e você vai entendendo como é que bota, né? Não tem uma preconcepção, né? É só contato com o espaço que a gente vai começando a entender onde é que bota. Então é um processo de composição que se dá no momento que está fazendo, né? Então quase que é uma coisa meio do freestyle de outra maneira. Mas o que eu queria falar? Aí é isso, aí tem ali, né, o mundo roda e a pomba gira. O outro também que faz essa referência, né, das visões é bebe o líquido, acessa o oco do coco, ayahuasca é o cinema do caboclo, né? Então, para mim, cara, isso, desde, assim, muito tempo, todas essas experiências, elas se misturam, né? E eu não tenho hierarquia para mim. Se é um poema, se é uma pintura, ou, sabe, um pequeno fragmento, não há hierarquia, cara. Tudo tem o mesmo valor. O valor para tudo. Então não tem coisa de escala, uma coisa que é de escala monumental. Não sei, a coisa pequena para mim tem o mesmo valor.
né? Enfim, as pessoas às vezes têm muito dessa coisa de uma coisa que é monumental tem um valor, outra coisa não, cara. Uma coisinha assim, ó, né? Olha, como é que é o nome disso? Como é? Porra, uma densidade, isso aqui pode ter uma densidade fodida, explodir. Eu não sei, cara. Eu não sei como que a cobra coral foi surgindo, mas ela foi surgindo de uma maneira assim muito. Quando eu vi, ela já tinha aparecido. Mas primeiro é um encanto mesmo pela criatura, pelo aquele ser. Sei, não tem explicação, mas é isso também, a coisa dessa paleta preta e vermelha e branca. É uma coisa que eu sempre usei muito. O preto e vermelho já é a cor de Exu também. E, enfim, aí também tem essa coisa do preto. O preto, vermelho e branco são cores de Exu também. Se você for lá, sei lá, eu não posso falar com precisão assim. Meu conhecimento é muito limitado, mas pela intuição é outra coisa. Mas para mim fazia essa relação também do preto e branco, também do yin, do yang, e o vermelho como o sangue, como o axé, enfim. Eu não vou botar cerveja não pode falar. Cobra coral, isso, eu acho que é pela beleza. Tem uma música linda, que é um poema do Ali, o Caetano musicou, você conhece essa música? Caralho, mano, cadê o telefone? Posso botar aqui? Porra! Poema do nosso querido Ali, o Caetano musicou. Cobra coral, a fim de que eu copie as cores com que te adornas, a fim de que eu faça colar pra dar a minha amada, a fim de que tua beleza, teu langor, tua elegância vem sobre as cobras não corais. Para de ondular agora, cobra. Enfim, vai repetir, né? Lindo, né? Mas é isso, cara. Eu acho que a cobra coral vem pela beleza dela, por essa coisa das cores, vermelho, preto e branco. É uma paleta que eu sempre usei. E, enfim, também a cor de Exu. E aos poucos eu fui também. Eu acho que tudo isso foi chegando junto. Tem o caboclo da cobra coral também, na Umbanda. Mas, enfim, no final das contas é mais uma coisa que da poesia mesmo, mais do que um fundamento muito concreto, sabe? E aí isso, pô, meu e-mail era Cobra Coral, não sei o quê, né? E quando eu vi a pessoa estava começando já a me chamar Cobra Coral, não sei o quê. Quando eu fui fazer o disco, eu falei, quer saber? Vamos botar cabelo Cobra Coral, né? Então, mas é isso, a Cobra Coral é isso, uma serpente bonita, né? Venenosa. Ali também tem isso, tem encruzilhada, tem aquela encruzilhada que também que é isso, a encruzilhada também é isso, é um lugar de encontro também, né? Um lugar de possibilidade de encontro, não só de partida, mas de encontro também, né? E, enfim, a encruzilhada é um lugar de Exu, né? E também associado a Hermes também de alguma maneira, né? Que era, mas enfim, independente de qualquer associação, a encruzilhada é esse lugar de oportunidade também, de consenso. E é onde que é isso? O Exu, que é o mensageiro, o Exu que é o mensageiro entre o Orum e o Aie, né? Enfim, o mundo espiritual e o mundo físico, né? Mas essas coisas não estão, como é que se diz? Distantes, elas vivem junto, a vida e a morte. Então, toda essa coisa também dos ancestrais, do culto dos ancestrais, todo esse rito que vem pelo mito, elas fazem com que isso tudo vire um ciclo. Então, já não se distingue mais o passado e o presente e o futuro. Sabe, para mim, é uma coisa é uma coisa da continuidade. Isso, né, que ele está fazendo, essa mediação. E também tem isso, também tem outro que é o raio, que também que pode ser do xamã,
entendeu? Porque quando eu falo Raio de Amor, que é essa música, que é o Raio de Amor, que é a música em homenagem a Davi Kopelman, também é isso. Aí também tem o raio, que é o Vajra, que é também em sânscrito, né? Que é o raio no budismo também. Então tem uma coisa que essas pedras aqui foi numa exposição que eu chamei Escrito pelo Raio. Então também essa coisa da precisão, do instante, de uma coisa que é... E para mim tudo acontece de alguma maneira, sim. É uma coisa elétrica, é uma coisa do rompante, né, cara? Eu não consigo ser uma pessoa que consegue ser muito cerebral ou racionalizar demais o trabalho. Sabe? Isso que eu estou falando, eu me disponho como um cavalo, entendeu? Sou cavalo do mundo, veículo da poesia. Então, nesse sentido, é isso. Eu não tenho assim uma coisa de fazer um conceito muito elaborado do trabalho, né? Eu sempre me disponho a ser isso, a ser esse cavalo, a ser esse mediador entre, né, isso, tudo, né? Por isso também a coisa da minhoca, de você, de alguma forma, adquirir esse poder digestivo, né? E nesse mundo também que é feito, né, com milhares de informações, de dejetos materiais e imateriais, eu me proponho a ser uma minhoca, que tem esse poder digestivo, esse poder alquímico, né? Então, tudo isso que de alguma forma recebo, depois eu devolvo em forma de poesia, pelo menos que eu procuro fazer, né? Tem horas que eu sou mais responsável, tem horas que eu sou menos, né? Mas, enfim, de alguma forma que eu me disponho a isso, a ser um cavalo do mundo, ser um sismógrafo, né? Você recebe, né? Pá, tá com a mão aqui recebendo a frequência e com a outra você está, né? Enfim, de alguma forma transmitindo, né? Então o raio também tem essa coisa do seu raio. Então faz sentido também com essa coisa da nossa exposição aqui, que é isso, da incorporação disso, dessa casa também se tornar, né, um médium, se tornar um cavalo, para que a minha obra, que vem também acolhendo não só esse tempo, mas outros tempos, né, porque tem obra de 2006, tem obra de 2021, né, a coisa toda que se junte nesses tempos todos, e coisas que vêm de outras instâncias, de outros espaços. Então, aquela obra lá que tem aquele cara que está jogando raiozinho, tem gente que fala que é um macaco, tem gente que fala que é um ET, você está entendendo? Então, para mim, é tudo isso, é um ET, um macaco, é um ser originário, então eu procuro de alguma forma também. Por exemplo, eu acho que talvez os pensadores originários, como o Emanuel Carneiro Leão costumava chamar, o que ele chama dos filósofos pré-socráticos, ele falava, não, pré-socrático já envolve um preconceito, como se a filosofia se inaugurasse em Sócrates e o que viesse antes não era pensamento. Então, Parmênides de Eleia, Zenon, Heráclito de Éfeso, isso para mim são os pensadores originários. E que também Heráclito é a mesma época de Buda. Então, isso para mim o tempo todo eu estou também ligado nessa instância mesmo, né, de uma coisa atávica, de uma coisa originária, né? Então, talvez o meu caminho, cada vez que eu dou um passo adiante, é um passo para a origem. Então, a Aurora incorpora a cobra coral, é basicamente isso. A casa é o corpo é a casa, nosso corpo é uma casa, e o tempo todo eu pelo menos me proponho a isso, a receber, né? A receber, e eu tenho muita gratidão por receber e poder oferecer também à medida que, né, que eu possa. Agora, aí vem isso. Aí vem uma música que gera, né, um objeto, quando você fala ali, né, o ovo, que é a lareira também. O pai Robson fala muito bem da lareira, cara, que eu nunca tinha sabido dessa referência da lareira como um centro, né, uma referência romana, né, da coisa do lar, né, do centro do lar. Enfim, aqui, mas também aqui é isso, aqui é a boca de Exu e no Barijó, que também é assim, a boca que tudo come, a boca coletiva, a boca que come e regurgita também, entendeu? Então daqui, quando eu fiz uma outra... Quando eu comecei a pensar nessa casa e na personagem da Dona Aurora, que era uma menina que cresceu aqui, nasceu, cresceu, e, né, e virou mãe, virou avó. A Dona Aurora, quando era pequena, ela tinha um quintalzinho aqui, isso, tinha a coelha, tinha o cabra, eles cruzaram, foi esse ovo, ela botou o ovo para chocar na lareira, e é isso que a gente está fazendo aqui, é só repetir, né? Assim, como é que se diz? Dar de novo esse tempo que é mítico, esse tempo que né, que é de outra ordem, né, da ordem da poesia, da ordem
isso, da ordem quase do milagre. Então é aqui, cabe tudo. Cabe, né? Cabe Exu, cabe Jesus Cristo, cabe Buda, né? E é essa boca que joga isso tudo pra gente. Mas o que eu queria falar é isso. Ao mesmo tempo é isso. É quando passou a Aurora aqui, que as músicas que geram também isso, como Ovo Bomba, né? Que é um fragmento da música Luz com Trevas, né? Aqui é do fim para frente. É a obra pelo desvio, espasmos da luz, para-raios do Paracleto. Paracleto é o Espírito Santo, né? O para-raios do Paracleto. Então tem a ver também esse raio aí, ó. Né? Para-raios do Paracleto. Ovo bomba, expande, Big Bang Bang, Rambo versus Rambo. Big Bang Bang, Rambo versus Rambo. Ovo bomba, explode. Do buraco negro do gueto, a luz escapa como pode. Então, esses ovos bomba também. Então, um poema acaba por incitar, né, a fabricação de um ovo, né? E esses ovos que se abrem, que deles pode sair qualquer coisa, pode sair uma música, pode sair açafrão, urucum, uma capa e uma máscara que a pessoa dança, né, com a música que sai do ovo também. Mas aí a própria coisa da exposição que começou também a citar uma música que eu não conseguia acabar. Eu já chamei meus parceiros, já chamei o Otto, Pedro Luiz, mas eles não conseguiram ainda dar fim nessa música, mas que é a voz da aurora canta luz com trevas, a aurora incorpora a cobra coral, ao som da chuva que cai lá fora, e a força do raio que chega com temporal. E é muito curioso que nesse tempo, desde que inaugurou a exposição, quanta chuva e quanta raio teve aqui, sabe? Mas é isso, mano, para mim é isso, é essa mistura toda. É Buda, é Exu, é Pilintra, é Cobra Coral, Jesus, é a porra toda, mano, e tamo junto. Negativo, positivo é a rebelião sem treva. Aqui não é Hollywood, é na real, o bicho pega. A água do peixe mata é a mesma que bebe a égua, vou repetir. Aqui não é Hollywood, é na real, o bicho pega. A água do peixe mata é a mesma que bebe a égua.